requintado, moderno, funcional. A Line Arquitetura soma tudo isso e muito mais. Seu projeto de vida, elaborado por profissionais com muita sensibilidade e talento, transforma o seu empreendimento em realidade. Design de interiores residencial e comercial, projetos complementares, regularização de obras, vigilância sanitária e projeto de prevenção contra incêndios para edifícios comerciais, projeto de loteamentos, rede de esgoto, água, galerias pluviais. Consultoria completa, desde a documentação bancária ao saneamento ambiental. Especialista em iluminação e design de interiores e gestão pública. Line Arquitetura. Seus sonhos e projetos nas mãos de quem sabe fazer. Se você tem vontade de acrescentar os estudos na sua rotina, a Faculdade Unina oferece a melhor solução, com cursos de graduação, pós-graduação e extensão universitária desde 2012. Com um ensino flexível, com aulas 100% online, onde você estuda na sua casa e da onde quiser. Há mais de 10 anos, a Faculdade Unina vem revolucionando os serviços de educação. São mais de 100 unidades espalhadas por todo o território nacional, com custo-benefício acessível que cabe no bolso de todos os professores. Quer saber mais? Acesse o nosso site e conheça o universo de possibilidades que só uma faculdade referência em formação profissional pode te oferecer. Faculdade Unina, transformando vidas. Visite o local mais charmoso de Foz do Iguaçu. O Marco das Três Fronteiras está com novas e incríveis apresentações culturais. Os espetáculos são realizados diariamente após o pôr do sol das Três Fronteiras. Culturas dos três países representadas com belas apresentações de danças populares. Venha viver esta magia no encontro entre Brasil, Argentina e Paraguai. Vem com a gente, tá na rede, tá na NPTV. Meio de semana, dia 27 de março de 2024, data importante, especialmente para a região de Foz do Iguaçu, e daqui a pouquinho a gente conta com mais detalhes do porquê. Agora é hora e vez de agradecer a sua conexão. Muito obrigado pelo carinho, por estar inclusive compartilhando essa live com os seus contatos e assim fazermos essa rede de informações e a partir dos canais de interatividade tentando atender todos aqueles que mandam mensagem para cá. Ricardo Azevedo, quarta-feira, boa tarde. Boa tarde, Nélio. Boa tarde para você que está ligado conosco aí, entrando agora na nossa programação. Pois é, né? Quarta-feira e tá com uma chiadeira aqui, meu irmão, que eu acho que é o seu microfoninho. Dá uma mexidinha nele aí, que aí eu acho que... Aí parou. Fala aí agora. Tá bom. Aí, pronto. Sem chiado. Sem chiado. Então é, tá porque é legal. quarta-feira, né? Já é véspera da véspera de feriado. Sexta-feira todo mundo tá de folga. Então você sabe que até o processo eletrônico aqui fica meio preguiçoso. Mas vamos tocar em frente. Entendi. Via de regra, eu brinco dizendo nas quartas-feiras assim, bom, hoje é antivéspera do final de semana. É. Antivéspera. Antivéspera, exato. É, basicamente isso. É, vai inventando coisas. Tá tudo certinho? Ainda tá chiando um pouquinho, acho que é o plugzinho ali, mas vamos apresentar aí aí você já dá uma mexidinha certo. aí, pronto. Uhum. É bom que a gente vai consertando no ar, assim, né? Vai aí ficando pronto, legal. fechou. Pronto. Que maravilha, que coisa jóia. Conosco hoje,
Rapaz, tem uns 18 títulos, assim, né? Eu levei quase 2 semanas para ir decorando isso. É professor, é geólogo... Geógrafo. Geógrafo. Além disso, preside uma entidade importante, né? Um fórum de proteção ambiental aqui da região de Foz do Iguaçu, entre outras tantas coisas. Dantas Duarte, prazer tê-lo aqui conosco hoje, boa tarde. E aí, Nélio, e aí, pessoal que está nos assistindo, muito boa noite para vocês. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui, adoro estar aqui no JNT. Na NTTV, né? Nem me acostumei ainda com a nova imagem aí da rede, mas é isso aí, sempre com sucesso, né? Bons programas, bons assuntos, e é aquela coisa, né? A notícia aí, tempo real, chegando aí na mão da gente pelas diversas redes, né? Como sempre foi. Muito bom estar aí e contribuir para a pauta do programa. E exatamente por causa do nível das pessoas que vêm, como é o seu caso hoje, a gente consegue ter o carinho de quem acompanha lá na outra ponta também, né, senhor Ricardo? Dentro desse contexto de pessoas que têm vindo, claro que você somou muito com isso, a responsabilidade é toda do Nélio também, né? E vai abrindo caminho para um bate-papo de conteúdo, né, Nélio? De conhecimento, principalmente, porque tem muitos assuntos que a gente já abordou desde o primeiro programa que, assim, esclareceu muita gente de vários setores e vários assuntos, e a busca nossa sempre foi essa. O Dantas, como programador aqui também, é prova maior disso. Aliás, o Dantas é filho da casa, né? O programa Papo Ambiental surgiu aqui, que era um programa exclusivamente para o meio ambiente, e assim, com assuntos, com profundidade, conhecimento, e então hoje ele pode também colaborar conosco nisso. Então, nossa meta é essa, né, Né? Sem dúvida, em respeito a quem acompanha do lado de lá. Aliás, eu vou aproveitar, né, já que você citou a questão do meio ambiente, eu tenho, assim, de forma pessoal, no acompanhamento, e vou pegar desses últimos 7 anos da Secretaria de Meio Ambiente, eu vejo com tristeza aquilo que deixa de fazer, aquilo que falta fazer, aquilo que não faz, o descomprometimento com muita coisa. Sim. Quer acrescentar um item a mais nisso? Durante décadas, a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu tinha a responsabilidade, eu estava com ela, a responsabilidade da limpeza do terminal de transporte urbano, do TTU. Né? Fazer a limpeza. Sim. Ali, equipe, varrição, tudo. Isso, pega o lixo, joga o lixo. Até porque passa um número relativamente grande de pessoas naquele que é o único terminal do transporte em Foz do Iguaçu, já é deficitário em relação ao atendimento da estrutura, mas a Secretaria de Meio Ambiente, com a sua equipe, é que fazia a limpeza do local. Aí fez um comunicado, há uma questão aí de 2 semanas atrás, para o pessoal lá do Foz Trans, assim, a gente não mais vai fazer a limpeza lá. Né? Paramos. E qual a razão? Não, falta de dinheiro. Simplesmente assim. Simplesmente assim. Como se fossem coisas muito distintas, diferentes. Que coisa! O Foz Trans, que é um instituto, mas que é absolutamente ligado, bancado pela Prefeitura Municipal, e a Secretaria de Meio Ambiente como se fosse um negócio de outro lugar, de outro segmento. Aí, nesses dias agora, o que estão fazendo lá, a limpeza, as pessoas que estão fazendo isso, é o pessoal do patronato. O pessoal que deixa a penitenciária e precisa encaminhar para algum trabalho. E os trabalhos que eles fazem, no geral, que é essa busca da ressocialização. Mas eu vou pegar pelo trabalho que fazem lá na Secretaria de Esportes. Cortar grama, ajudar lá o Ritali e tal. É uma luta. Às vezes a pessoa está afim de trabalhar, às vezes não está. E ai daquele que quiser dar uma ordem mais forte, né? Já pinta um monte de ameaça. Então eu imagino lá no terminal de transporte urbano também. Aí o que vai ser feito? Vamos fazer uma licitação para que alguma empresa, alguém assuma aquilo. Meu Deus! Eu tenho dificuldade de entender muitas coisas. Vai lá. Mais uma. Você vai fazer licitação. Para entregar para alguém para fazer, vai ter que ser pago. Claro. Você não está fazendo
insatisfeito porque não tem dinheiro. Não tem mas dinheiro, ter como é que vai fazer pagar licitação? alguém, quer dizer, eu não consigo entender algumas Mas coisas. você sabe o que acontece? Não, Nego? não Aí sei. eu já vou falar o verbo rasgado. Eu não tenho que ficar passando a mão e muito menos escondendo. Cara, é para privilegiar alguma empresa aí terceirizada parceira da gestão, porque só pode. Então, mas Só pode, porque essa secretaria não tem dinheiro, mas vai fazer licitação para pagar alguém para limpar lá? Ah, que isso? É que a grana em si vai sair de onde? Do Pós-Trans, que recebe grana através tem dotação orçamentária, mas principalmente através de emissão de multa, Sim. emissão de coisa, quer dizer, ou seja, não sairia direto. O problema é que, vai lá, de novo, para mim esse é o centro da questão, de novo, de repente alguém fica emburrado, não vou fazer mais, pronto. Sim, é basicamente. E aí? Que coisa? Não. É triste. Vai lá, quer uma notícia que eu acho que é boazinha até? Hoje, dia 27, 59 anos da inauguração da Ponte Internacional da Amizade. E é uma ponte que recebe aí milhares e milhares de pessoas todos os dias, todos os anos, e muitas culturas, muitas etnias, muitas nacionalidades já passaram por ali, né? Sem dúvida. Muita gente. O pessoal muita história. Da UDC, que fez lá há um tempo, faz acho que todo ano aquele levantamento de pessoas que passam, veículos. A informação deles era de que eram 40 mil veículos dia. 40 mil. É muito veículo. Não, é muito pneu. É muito veículo. Agora, se multiplica isso daí por um ano, vai dar bastante carro, hein? É tipo aquela ponte que caiu nos Estados Unidos, né? Ela é tão usada, que coisa, que barbeiragem aquilo. Ela é tão usada que passam cerca de 16 milhões de veículos por ano, né? Então é muita coisa, é muito tráfego. E ali agora acabou com a passagem ali. Que acidente mais doido aquele, cara. Pois é, eles que inclusive conseguiram prevenir para que não fosse pior, né, numa mensagem enviada, para que menos veículos estivessem naquele momento sobre a ponte, porque parece que deu uma pane elétrica no navio. Ele deu um apagão, depois ele voltou, nas imagens dá para ver, né? E aí não deu para passar bonitinho. Aliás, a Ponte Internacional da Amizade, o vão dela, feito aquele arco, né, o que era algo absolutamente não tão inovador em termos mundiais, mas muito raro. Na época, né? Colossal, né? Para o tamanho da obra na época. Impressionante, né? Porque vão livre, aquele negócio embaixo ali, grande, e foi feito naquele modelo para poder passar navio. Até para poder ir para Guaíra, né? Subir o Paranapanema. Só que... Aí depois construíram Itaipu, aí estragaram, aí né? Fecharam a porta do navio. Mas poderia, né? Poderia se fazer com uma inclusa. Na Europa se usa muito isso, né? Por causa exatamente das usinas. Da navegação. Sabe o que é interessante, já que vocês tocaram no assunto, né? Certo. No início de Foz do Iguaçu, né, antes de 1889, a navegação nessa região era muito desenvolvida, né? Por quê? Porque não tinha acesso direto dentro do território brasileiro, né? Era uma coisa muito precária, as picadas foram abertas quando a comissão colonizadora, né, que veio instalar a colônia militar, veio lá de Guarapuava, né? Desde Curitiba, eles estiveram lá praticamente o epopeia para chegar aqui. Certo. Só que aqui tinha relações diretas com a Argentina, né? Então a navegação era desenvolvida, né, nessa região, mas com a lógica voltada para a Argentina e para a extração da erva mate e da madeira, né? Então tem muitos relatos de, inclusive, que antes da colonização daqui de Foz do Iguaçu, aqui já era desmatado 30 quilômetros para dentro, mas não pelos brasileiros, né, em si, mas pelos paraguaios, argentinos, né, as obragens, os mensos, tudo que está na história da nossa cidade. Olha, tem um lugar que eu acho que acho que não é município, não, é distrito ainda de Marechal Cândido Rondon, chamado Porto Mendes. Conheço lá. Conhece lá? Conheço. Então, ali tinha uma estrutura e tinha um quartel do Exército, né, no alto morro do Rio Paraná. E por ali, eu cheguei a ver isso, do pessoal colocando as toras de madeira no rio, que o rio ia levar embora e tal, e em algum lugar da Argentina iam pescar elas. Eu também já tinha interessante. Né? Sabe o que é interessante ali naquela região de Porto Mendes também? Que a Companhia Mate Laranjeira tinha uma ferrovia própria
Tinha. Para poder passar o desnível das 7 quedas, né? Verdade. Então eu navegava até ali, subia o insumo pela ferrovia ali até Guaíra e seguia pelo rio, né? Tem uma história lá bem difícil de um senhor que era dono de uma grande fazenda, que contratava as pessoas, e aí, via de regra, as pessoas trabalhavam muito durante 30 dias para o sujeito. Já vou lembrar o nome da fazenda que tinha, né? Trabalhava por 30 dias, ia lá para receber o pagamento, e depois família vinha procurar mais tarde, porque não era fácil chegar até lá, então a família ia procurar, sei lá, 1 mês, 2 meses, depois, escuta, e o Zé das Couve e tal. Olha, ele recebeu o pagamento dele, inclusive aqui, ó, o recibo assinado, que ele assinou e tal, e depois não voltou mais. Mas tinha um calabouço que, assim que assinava, puxava uma alavanca e despencava. E lá embaixo tinha umas estruturas que seguravam o corpo até que o rio, aos poucos, ia levando os pedaços embora. Que horror, né? Isso. Terrível. Que horror. Terrível. Meu Deus. A tal ponto que o filho desse proprietário descobriu toda a coisa e o filho mata o pai posteriormente de raiva por causa daquilo que estava acontecendo. Jesus. Enfim, imagine. Histórias, né? O Amálio Espínola está dizendo aqui, boa noite, professor Dantas Duarte. Ricardo, bom programa, um abraço. Né? O pessoal está acompanhando e começando a fazer aí a sua conexão. Ô Dantas, deixa eu começar por essa história que nos últimos dias ocupou espaço, inclusive aqui, em relação a... Como é que chama isso? Não foi limpeza, foi uma tentativa. Eu comecei a dizer o seguinte, quando meteram um trator dentro da água lá, e era aqueles dias super quentes, eu pensei que estavam dando uma resfriada no trator. Parque Monjolo. Mas quanta atrapalhada, para não dizer coisa pior ainda. Aquela coisa ali, né? Eu não acredito, mas eu vendo, não acredito também, né? Tanto que eu fui lá depois dos dias seguintes até a retirada, assim, para tentar entender o que tinha acontecido ali, né? Então isso instigou a nossa organização. Eu sou presidente hoje, né, no biênio 2023-2025, do Fórum de Proteção Ambiental de Foz do Iguaçu, como você citou no início aqui da entrevista, né? Então a nossa organização já está recorrendo aos trâmites oficiais, né, para poder solicitar documentações e outras informações, né, a respeito do que está acontecendo ali. Dentre uma das coisas que eu gostaria de entender é se existe algum memorial descritivo daquela limpeza, né, para solicitar a autorização do Instituto Água e Terra. Você quer saber se alguém planejou, preparou, olhou tudo, fez assim, item por item que tem que fazer? Exatamente. Mas está otimista você ainda. O que acontece, né? Eu suponho que qualquer intervenção que você vai fazer, que vai precisar do Instituto Água e Terra, né, para ter esse tipo de autorização, você vai ter que apresentar ali um plano, né, um memorial descritivo, algum documento que venha justificar as ações a serem tomadas e descrever a metodologia que vai ser utilizada nesse processo, né? Porque está se tratando de uma área ambiental, então tem que ter ali métodos que venham interferir pouco no meio ambiente. O que acontece, né? Qual que foi o motivo daquela limpeza? Porque eu fui lá na Secretaria de Meio Ambiente saber, né? E aí o motivo é o seguinte: existem 2 vegetações lá no Lago Monjolo, né? Uma é a taboa, que faz parte ali do ecossistema já, né, da biota, e o outro é a salvínia, que surgiu por causa da poluição. Esse era um negócio que eu queria saber, porque alguém havia me dito esse treco. Então, deixa eu aproveitar, antes de você explicar isso, mandar um abraço para um moço chamado Olávio Batista. Olávio Batista mandando um abraço aqui para o Dantas Duarte. Olha só. O Olávio foi pro Progressistas, né? O Olávio uma expressão, né? Boia de fundamento, né? Boia de fundamento. Boia de fundamento. Ele é bom nesse negócio. Abraço para o Olávio Batista, que está lá acompanhando o programa, mandando um abraço para o Dantas.
Quer dizer, então, para traduzir para quem não manja nada como eu, essa planta aí, como é que é o nome dela? Salvínia. Essa salvínia, ela apareceu lá porque tem esgoto lá. Então, eu posso inclusive comprovar o que eu estou falando, porque eu estou fazendo uma pesquisa e nessa pesquisa inclui análise química da água, né? Então, inclusive no dia 21, que foi semana passada, né? Eu com a minha equipe, a gente estava lá no Lago Monjolo fazendo coleta nos pontos que foram definidos, né? Para comprovar essa hipótese do esgoto ali. Na verdade, a gente quer ratificar a hipótese, né? Porque não é uma hipótese, é claro que existe esgoto ali. Exatamente. Essa planta ela não vai se proliferar num ambiente que esteja saudável, né? Infelizmente, aí eu tenho que contextualizar tudo aqui para o público entender, né? Mas antes de eu começar, eu queria só retribuir o abraço aí do seu Amálio Espínola, né? Que ele é do nosso conselho consultivo lá da ONG, um homem muito sábio, né? Que tem me dado muitos conselhos. Eu fico muito agradecido, né? Em contar com esse pessoal ali junto comigo para a gente tomar nossas próximas ações. E queria mandar um abraço aí pro Olávio também, né? Ele, inclusive, é tio da minha orientadora, que está orientando essa pesquisa aí, Ana Clarice Stefanello, né? Então, olha só como que a gente está interligado, né? E aí, Nélio, voltando lá para os primórdios de novo da história da cidade, né? Você sabe que quando a comissão colonizadora chegou aqui em 1889, era para se instalar ali mais ou menos onde está o Colégio Agrícola, né? A 4 quilômetros da confluência dos rios Iguaçu e Paraná. Então, o José Maria de Brito, você conhece esse nome aí? Joaquim Firmino, conhece esses nomes? São famosos, né? Nomes de ruas da nossa cidade aí, né? Que, aliás, uma bela matéria da Isabelle Ferrari. Mostrando o túmulo abandonado. Lá no São João Batista, né? Eu acho que ela ainda vai lançar essa matéria aí, né? Já lançou? Não assisti ainda. Eu vi lá o spoiler que ela deu, né? Da foto do túmulo ali e tudo mais. Tem outras celebridades ali, né? Jorge Schimmelfeng, né? Pessoal aí das antigas aí. Então, né, voltando aí, quando eles chegaram aqui na região, eles enfrentaram um período de seca. Isso que eu estou falando está lá no livro A Descoberta de Foz do Iguaçu, do José Maria de Brito, né? Então, eles tiveram que mudar esse posicionamento original, que era lá no mais ou menos no lugar onde tem o Colégio Agrícola. Só para pontuar, ali atrás do Colégio Agrícola, a gente tem um arroio Pé Feio, né? Então, esse arroio Pé Feio ele não foi suficiente para abastecer de água, né? Como é que é o nome do arroio? Pé Feio. Pé Feio. O Francisco Amarília, conhece ele? Quem não conhece, né? Ele conta uma história lá de que, nesse fato aí, né, um dos caras que vieram na comissão foi lavar o pé dentro desse arroio aí, né? E o outro brincou assim, tira esses pé feios aí da água. E pegou, né? como que são as coisas, né, que constituem a história da nossa cidade. Então, nessa mudança de local... aí não é definido no livro, também não tem um consenso aqui na nossa cidade para dizer qual foi o rio, né, ou a barra do arroio que banha a cidade, como José Maria de Brito descreve. Eu suponho, e com quase certeza, de que é o próprio Rio Monjolo, esse que é o objeto da nossa entrevista hoje, né? Por quê? Porque as primeiras fotografias de Foz do Iguaçu, elas estão mostrando a urbanização ali na Avenida Brasil, né? E a Avenida Brasil... ela é a encosta do Vale do Monjolo, né? Tanto que onde tinha a loja Marisa, que hoje é MM, esse rio ele está passando ali canalizado, né? Então a gente começa a ligar os pontos que vão levar a nossa história. Coincidentemente, quando a máquina estava lá dentro do lago, né, foi o Dia Mundial da Água, que era a data para que estava sendo preparada aquela área ali, né? E foi trágico isso, né? Passar o Dia Mundial da Água com a máquina dentro da água, soltando óleo, que inclusive documentei isso aí. E está muito bem documentado em fotografia, em descrição, imagens de drone, né? Então a gente usa um conjunto de técnicas ali para comprovar bem o que está acontecendo. E essa comprovação foi devidamente encaminhada, né? Por exemplo, lá para a Comissão de Meio Ambiente lá da Câmara de Vereadores e outros órgãos aí que a gente pretende ter resposta, né? Só para fechar a contextualização do Rio Monjolo, né? O Lago Monjolo, se eu não me engano, ele é de 1997, um lago artificial, né? Mas ele faz parte do conjunto de nascentes do Rio Monjolo, que é esse rio tão importante para a história da cidade, para a origem de Foz do Iguaçu, né? Lá no início dos anos 1900.
E hoje ele está praticamente esquecido e grande parte da população não conhece, né? Então, a cabeceira dele está ali no Parque Monjolo, alguns terrenos estão na volta ali perto da mesquita, né? Então, aí já começam os problemas. Na década de 70, se eu não me engano, era um engenheiro, o secretário de obras aqui, Jairo de Oliveira, ele iniciou a canalização do Rio Monjolo. Então, ela começa ali depois da área do Batalhão, quase em frente ao Hotel Nadai, e vai descendo pelo centro da cidade. Toda a ladeira que a gente cruza nas ruas aqui do centro da cidade, você vai estar cruzando o Vale do Rio Monjolo, que vai estar canalizado, né? Então, isso, no processo de urbanização, né, quando a cidade vai se constituindo, vai ficando mais encorpada, vai trazer problemas. Por quê? Porque não houve um planejamento do futuro, né, que a cidade ia crescer, que hoje ia ter 285 mil habitantes. Então, o que a gente vê? Inundações, né, alagamentos ali, principalmente no Shopping Mercosul, que a galeria passa por bem embaixo, né, dele, tanto que tem ali tampões que você pode abrir, né, e você vai ouvir, pelo menos do rio, não vai ver ele ali, mas vai sentir o fedor do esgoto que ele está recebendo da região central. Agora você quer ficar pasmo, terceira pista da JK, né? Esse rio ele passa ali rente à Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores, a terceira pista, está na baixada desse rio, e ali naquele muro onde estava escrito Antiquário, que agora é o do Bertone ali, né, é onde termina a canalização. Então, lá atrás tem o final da galeria, ele segue ali por alguns metros até cair na Cachoeira do Rio Monjolo, que está no centro da cidade, é uma das cachoeiras mais bonitas, né, que a gente tem, que poderia ser muito bem acessível com a Cachoeira Central, né, e ela está cheia de lixo e esgoto. Então, esse é o contexto do Rio Monjolo, né, que eu tenho para trazer aqui para o público ter esse conhecimento aí, né? Pois é, vamos lá de novo. Se essa planta ela se alimenta do lixo, da poluição, do esgoto, já deveria ter tido uma providência anterior para eliminar esse problema do esgoto. Pois é. Eu fui me informar lá na Secretaria do Meio Ambiente e qual foi a resposta que foi dada a mim, né? De que eles iam realizar a limpeza, primeiro todos os procedimentos estavam previstos, e que depois da limpeza, caso a salvínia se prolifere mais, aí eles iam tomar uma providência ou acionar os órgãos responsáveis, né? Quem seria, na minha opinião? A própria Sanepar, claro, que tem os meios de descobrir onde estão as ligações irregulares de esgoto. Mas aqui eu coloco uma outra coisa, né? Há mais ou menos 3 anos foi feita uma obra, né, de drenagem urbana no bairro ali, né, no Polo Centro. E existe uma espécie de piscinão, eu chamo de contentor, né, porque ele tem várias grades e elas têm umas medidas que vão diminuindo da maior para menor, né? O Jackson Lima, inclusive, estava lá repostando do blog dele no Facebook, né, as impressões que ele tem todo esse conhecimento também do Rio Monjolo, assim como outras pessoas, né? O pessoal do poder público acha que o povo é besta, né? Mas eles se enganam, né? Porque tem muita gente que está ligada no assunto. Então, eu tenho a impressão, e isso vai ficar comprovado na pesquisa, de que existe esgoto irregular dentro da galeria pluvial, né? Galeria pluvial é recolhimento da água da chuva. Então, deveria só recolher a água da chuva, passar por essa galeria que tem lá os contentores do resíduo sólido, né? Que aí a gente tem um problema de educação ambiental, porque tem lixo. Sim, todo mundo joga sacola, né? Tudo. Né? Descendo pela galeria pluvial e chegando nos lugares. Chegou a ter um braço de um corpo. Sim, teve. Era uma perna. Era uma perna. Era uma perna. Apareceu lá. Né? E outras coisas. Recentemente, antes desse setor de retenção, né, de lixo que eles fizeram lá, no Monjolo, teve também remédios, seringas e tudo do hospital municipal, por exemplo, que foi descartado lá. Olha só como são as coisas, né? E aí existe um problema muito grande, porque assim, se tratando de uma área de cabeceira, que na minha opinião é uma das áreas mais sensíveis de uma bacia hidrográfica, ali não deveria receber uma carga d'água excedente, e ainda mais com tanta impureza, né? Vale lembrar que as ruas estão asfaltadas e os carros, quando transitam, vai pingando óleo ali, aquilo se acumula, né? Então é natural em borracha dia de chuva, de pneu, essas borracha coisas. De pneu, detrito, né, de todas as naturezas, isso se acumula e termina descendo ali para o Lago Monjolo junto com esse esgoto de ligação irregular, né? Então, assim, para confirmar... Sem te atrapalhar a tua linha de raciocínio, mas é que às vezes me parece que
pessoas, na área inclusive ambiental, têm assim, um sonho meio inatingível. Não poderia ter borracha de pneu, pingar óleo. É impossível isso. Pois é, né, Nélio? A gente mas uma coisa mais... É mais assim, um complemento, né? É mais um complemento daquilo que já se faz, né? Mas aí que está, na questão da galeria e da contenção de água, aí sim me parece que foi um negócio para resolver um problema que dava lá. E trouxe um ainda maior. E trouxe um maior. Mas porque assim, vai lá, se for fazer uma estradinha no meio de um mato, de jeito nenhum, não tem nenhum ambientalista que mora em cima de uma árvore lá. Pois é, ninguém, né? Assim, um pouco, sabe, desse equilíbrio. Então, ok, vai pingar óleo no asfalto. Com esse sol aqui, eu acho que ele evapora dali mesmo, nem chega aí até lá. Mas enfim, continua aí o teu relato. Só para aproveitar o seu gancho, o que acontece, né? Lá na Ponte da Integração, que ainda não foi aberta, toda a água que cair na pista ela vai ser recolhida para uma galeria à parte. E, se eu não me engano, ela vai ser até tratada, né? Então, assim, tem tecnologia para isso, né? Não é desculpa. Na minha opinião, é preguiça, né? O que acontece aqui na cidade, ou até mesmo, né, perdoa se eu ferir alguém, mas não temos profissionais qualificados dentro dos órgãos competentes para poder tocar e administrar a cidade, né? É só a gente andar por aí para a gente ver como é que está a situação da nossa cidade. Que nem você falou no início, o terminal de transporte urbano, né? Começa ali pelo modelo de transporte. Se a gente quer falar de meio ambiente, a gente vai fazer com que o cidadão vá para o transporte público, mas o transporte público ele tem que ser atraente para o cidadão. Quem que quer perder 1 hora em ponto de ônibus esperando o ônibus, que vai chegar, vai estar cheio porque é um único ônibus e vai passar por lugares que não são de interesse da população, para cair num terminal daquele ali, para você não ter uma integração do jeito que tem que ter. A gente tem solução aqui no Paraná, né? Aqui, o BRT, né, ele foi criado em Curitiba na década de 80 e foi exportado para muitas cidades do mundo, tá? Sim. Então a gente tem modelos de superfície do Lerner, né? Ele se compara. E para pegar assim, claro que a gente vai misturando assuntos, mas ali o terminal de transporte urbano, mas podia até fazer um negócio bem bacana englobando o Bosque Guarani, que está ali do lado e tal, para as pessoas poderem desfrutar, porque está... interação, né? Agora está jogado as traças, né? Sim. Pois é, né? Agora vão entregar para a iniciativa privada, né? Só que essa conversa nós já estamos escutando há muitos anos. E o que sempre né, Ricardo? Assim, não vamos entregar para a iniciativa privada, é um atestado de incompetência de quem deveria tomar conta. Exatamente. Pois é, né? O terminal ele foi reformado um tempo atrás, fizeram até uma piscina para os moradores de rua tomarem banho ali na frente, né? Eu moro do lado ali do terminal. Então, eu passo na frente bem. a pé todo dia ali, né? E é um lugar indesejável da nossa cidade. Esse é o ponto. Né? É indesejável, não é salubre. Infelizmente, eu particularmente, né? Você vê o meu tamanho, mas eu tenho medo, de ser agredido, assaltado ali, porque é a situação da nossa cidade, de um terminal onde sai a linha para o aeroporto internacional e para as Cataratas do Iguaçu. Marco das 6 fronteiras. Eu repito uma frase que eu sempre falo em todo lugar: o mundo passa por aqui, não é exagero dizer. Não então, assim, quando eu quero comparar ou trazer soluções para Foz do Iguaçu, se a gente disser assim, mas tem em Nova York, tem em Amsterdã, na Holanda, né, ou tem em Singapura, pode comparar Foz do Iguaçu, porque ela é internacionalmente conhecida. Se o turista estrangeiro fala no Brasil, ele vai falar Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu. Perfeito. Né? Então, Perfeito. A nossa cidade está passando muita vergonha. Eu vejo assim, falta de gestão, falta de vontade de resolver certas coisas, né? E, infelizmente, do jeito que está dado, eu não vejo muita esperança, não. Ainda bem que é um ano de eleição, a esperança é de que isso acabe. Né? E dentro desse contexto, né, só aproveitar esse gancho, o que o Dantas falou é uma coisa interessante, porque o próprio iguaçuense lá fora, quando recebe um turista e alguém pede uma informação, por exemplo, com certeza o cara fala, não, tem um terminal lá, mas você toma cuidado. Você entendeu? Pois é. O cara que quer ver o bem do turista, ele vai alertar, fala, toma cuidado, porque lá o negócio está meio estreito. Né? E esse é um sentimento que não deveria existir por parte de nós, e muito menos a gente ter que falar isso. Não, vai lá que é bom, pode pegar o ônibus, te leva lá rapidinho e tal, se precisar comer tem isso, tem aquilo. Pega um Uber, né, que vai ser mais seguro, vai ser mais rápido. Exatamente. Não é verdade? Perfeito. Eu morava numa cidade lá do Rio Grande do Sul chamada Rio Grande, né?
Eu não falo direto Rio Grande porque o povo confunde assim, que chama o Rio Grande do Sul do Rio Grande, né? Certo. Só que Rio Grande, para a gente ir do centro para a Praia do Cassino, você podia ir no ônibus normal ou na linha executiva para ir para a praia. Então o pessoal lá bota ônibus executivo com poltrona reclinável e ar-condicionado para entrar areia dentro do ônibus, né? E a gente sabe que o ônibus não dura tanto tempo, né? E aqui, que é uma cidade internacional, a gente não tem uma linha executiva, né? Há alguns anos eu fui visitar o Fernando Maraniche lá na Fostrans, com um manual de BRT desse tamanho, que tem 900 páginas, do Ministério da Cidade, né? Para poder mostrar para ele as ideias que eu tinha para o transporte público, né? Não sei se ele absorveu muita coisa, não, porque passaram-se uns anos e eu não vi nenhuma melhora, né, nisso aí. Mas a minha proposta, assim, só para fechar esse assunto do transporte, seria se basear num modelo parecido com Cascavel, que está perto aqui da gente e que funciona muito bem, né? Então, as regiões da cidade estão interconectadas pelas linhas troncais. Chega no terminal, você pega um circular que atende o bairro, né? Então, você assim diminui o tempo entre um ônibus e outro e você tem uma disponibilidade grande, uma estrutura, né? Uma coisa muito bonita e funcional. Infelizmente, Foz do Iguaçu está aí com quase 300 mil habitantes, né? Uma cidade que, se você for comparar com Cascavel, a mancha urbana é ainda muito maior, os bairros são mais distantes, e a gente carece aí de mobilidade, né? Inclusive mobilidade verde, que é o nosso sistema de ciclovias, né? Eu sou ciclista, como você sabe, e não gosto de passar perrengue na rua, né? Mas a gente, como ciclista, termina se colocando em perigo, né? Para mim, as ciclovias são parecidas com pizza onde jogam orégano em cima. Um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho acolá e tal. É tudo esparramado assim, né? E com o preço do queijo hoje em dia, com o queijo também. Né? Pouco queijo para massa. Isso, né? Quer dizer, assim, agora estão tentando fazer alguma interligação, outra e tal, mas é um pouco... Assim, o cara pega um punhado de coisa, joga um pouquinho aqui, ali e tal, mas não é nada que seja muito prático pensado. Porque nessa questão aí do que te disseram lá na Secretaria de Meio Ambiente, o dia que for uma secretaria inteira, talvez melhore um pouco. E não é azedume só, porque, olha, e tem muito poder dentro do Executivo Municipal lá. Lá tem muito, manda muito, Sim. manda muito. Campanha. E o resultado é pífio ao longo desses 7 anos. Mas vamos lá, disseram assim, não, vai fazer a limpeza, que eles não sabem como, né? Porque vão enfiar outras máquinas lá dentro, e daí a máquina não sai, né? Que eles não sabem como fazer direito a limpeza, e depois, se porventura essa planta voltar a aparecer, a gente vai fazer uma investigação. Quando? Em 2528? Quando o lago estiver aterrado, né, que ninguém tiver mais uma área verde no centro da cidade, porque aqui a gente corre esse perigo também, né? Infelizmente, as praças de Foz do Iguaçu não estão muito bem estruturadas. Você falou do Bosque Guarani, ele está fechado até hoje, né? Inclusive, o Parque Monjulo poderia estar ligado com o Bosque Guarani dentro de um sistema verde, né, que proporcione aí a saúde, né, para o pessoal que queira andar, né, qualidade de vida para a população, né? E isso a gente tem nas cidades do século XXI que buscam ser sustentáveis, né, e oferecem qualidade de vida. Agora eu não entendo porque a gente paga tanto imposto em Foz do Iguaçu, inclusive para a coleta de lixo, que é um imposto caríssimo, né? E o lixo anda espalhado por aí, a gente não tem qualidade de vida devido à altura dos impostos que se paga, né? Nenhuma contestação nisso. Eu dei um exemplo para o Nélio. Aqui perto, se você estiver de carro, você passa, dá uma olhadinha. Aqui na Avenida Iguaçu, por exemplo, na Vila Holanda, né? Ali embaixo, na Baixada, logo depois da igreja, o pessoal da Copel cortou os galhos todos, aí o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente veio e recolheu uma boa parte e tal, mas deixaram um bolinho lá na frente. E logo depois da igreja, aqueles murundum de formiga, sabe? Pô, os caras da Fostrans estão pintando direto o asfalto, faz a sinalização. Será que não vê aquele murundum andando meio metro para dentro da pista?
entendeu? Invadindo o asfalto, fazendo tendo aquela visão feia no canteiro central, junto com as árvores e tudo, e ninguém toma atitude de resolver aquilo. Está crescendo, ninguém faz nada. É que essa tinta ela é milagrosa, né? Tampa até buraco, pode resolver, as formigas também, né? Então, e mas será que milagrosa que ela desaparece rapidinho também, né? Rapidinho. Então, será que ninguém do meio ambiente passa por aqui para poder ver aquilo, ou alguém da prefeitura pelo menos ligar, gente, tá feio o negócio aqui, dá um jeito, né? E nessa direção, porque também tem um negócio aí que outro dia criaram algumas áreas aí que era para poder receber ICMS verde, né? Porque isso vai trazer muito recurso e tal. Para mim é quase sempre um papo, um discurso do momento, né? Porque depois não acontece isso, não anda. Mas para criar um pouco dessa consciência de aproveitar, inclusive, os espaços verdes que nós temos em Foz do Iguaçu, qual é o caminho? Por onde? Porque se esperar do poder público, eu acho que nem os tataranetos nossos vão poder usufruir para valer disso. Nélio, esse cenário, né, isso que se pretende funciona, mas funciona com base em quê? Em competência, em boa administração, né, que não é o que está colocado hoje na nossa cidade, né? Eu queria até mandar um abraço para o Jorge Pegoraro, que esse projeto surgiu lá com ele. Foi, né? esse desses parques aí. Eu participei de reuniões com ele, a gente tem um Sistema Nacional de Unidade de Conservação que define quais são as unidades e seus usos, né? O Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo, ele está dentro desse sistema, né? Tem lá as definições de uso dele, o plano de manejo e tudo mais, está definido por essa lei, né? E para municípios, né, seriam áreas de proteção natural, né, não seriam nem parque nacional, nem parque estadual. Então, são criadas essas áreas de proteção natural, né? Então, assim, tem que ter os planos de manejo dessas áreas, quais usos serão feitos para poder captar o ICMS ecológico, né? E isso eu vejo com muitos bons olhos, tá? Porque a cidade carece e a gente poderia até descentralizar o lazer, né? Se é que tem algum lazer, pelo amor de Deus, né? Onde que a gente tem lazer aqui? Para ir num parque público que seja aberto. Agora querem vir com esse papo de privatização do Bosque Guarani. Eu não aceito esse papo, né? Porque, para mim, um bosque público ele tem que ser aberto, já que a gente falou do Rio Grande do Sul, né? Qualquer cidade que você vai tem belas praças bem estruturadas, com banco que você senta, o pessoal toma um chimarrão lá, se sente bem. E por que aqui tem que ser privatizado? Eu já não gosto nem da privatização do Marco, que colocou lá um obelisco que é histórico, de importância para a cidade e para o cidadão dentro de muros, com horário de abertura e fechamento, e espetacularizou aquilo ali, né? Porque já não é mais nosso, é internacional do turista, né? Então a gente vai perdendo identidade nesse processo aí e vai abrindo mão de coisas, né, pelas quais a gente paga, no fim das contas, né? E pegando o gancho nessa história, Nélio, eu ainda sou mais ousado, tá? Eu proponho aí a saída do batalhão do Exército, né, dali daquela área do centro, e a transformação dessa área verde em um parque urbano aos moldes de chuta que cidade. Claro, Nova York. Santa Terezinha de Itaipu. Vou pegar uma mais perto. Pensei que você fala do Central Park. Santa Terezinha de Itaipu. Esse era um projeto, era uma ideia de um ex-prefeito aqui, o Daijó. O Daijó teve essa tentativa, pensou, aqueles barracões todos que tem lá dentro do Exército sendo transformados em biblioteca, Exato, em espaço de lazer e tal. Fazer uma permuta. Área de alimentação, praças de alimentação. Praças de alimentação. Sim. Porque lá dentro tem um rio que é lá o Monjolo. dentro. É o Monjolo. O Monjolo que passa Exatamente. lá? Ele sai do lago, E é passa- canalizado ali, passa atrás do SEASA e entra na área do batalhão. Ok. De fato, seria uma coisa brilhante. Mas depois, quando foi passando... Primeiro que faltou ousadia, bater na porta certa, Tem que ir, andar tem que com quem conversar. deveria para fazer acontecer. Porque era né, uma figura, mas estou falando enquanto prefeito, alguém que gostava de conversar, não podia ficar o dia inteiro conversando com ele, mas tá bom. E, né, quer dizer, a questão da Sim, e agilidade. Aí Fazer. tinha outros sujeitos, tipo Paulino e tal, que queriam mandar mais, e era por outros motivos lá nesse tempo. Mas, depois
ok, passou, e quando o exército começou a construir lá espaço para guardar os carros Guarani e tal, eu pensei, adeus. Esquece, né? Acabou. Fecharam a pista de caminhada que tinha interna lá, que a trilha, a trilha, acho que foi o Galete quem abriu enquanto era o comandante aqui, depois já fecharam. Pois é uma pena, mas seria no centro da cidade um espaço verde belíssimo, tranquilamente funcional, tranquilamente alguém com bom senso pode carregar isso e pode levar adiante, isso pode vir a acontecer. Eu tenho essa esperança, né? Como você anunciou no início do programa, eu sou geógrafo, eu gosto muito de estudar a urbanidade, a estrutura urbana, né? E eu ouso até em fazer um diagnóstico do centro da nossa cidade que está se sentindo estrangulado pela área verde. Olha que contradição. No século XXI, né, uma cidade que se diz sustentável, né, que ganha prêmio, né, ganhou prêmio esses dias aí de inovação, de não sei o que mais lá é comentado, mas e aí? Cadê a funcionalidade dessas coisas, né? Então o centro está sofrendo esse estrangulamento e está acontecendo como as cidades grandes aí do Brasil, né, envelhecendo, empobrecendo, ficando sujo, mal frequentado, né? E isso não é interessante para o turista que se hospeda em grandes hotéis que são conhecidos mundo afora. Isso não é interessante para o comerciante ali, né? Olha que drama para a gente ir comer em algum lugar no dia de domingo aqui em Foz do Iguaçu. Horrível. Né? Em próprio feriado. Pois é. E aí você não acha ali restaurantes, do lugar que deveria ser boêmio, né? Nobre. E isso é em decorrência desse estrangulamento que está acontecendo ali. A cidade, o centro está restrito ali a Avenida República Argentina, né? Schmelfeng, JK e Paraná. E aí para cá. E da Marechal Deodoro até um certo trecho. Pois é. Depois acaba tudo. E aqui pro lado do Batalhão, né, acontece esse estrangulamento. A própria Avenida JK, aqui onde eu moro ali, é suja, é feia, mal iluminada. Agora nenhuma empresa se interessou pela licitação, né? Que a Itaipu deu o projeto. Né? Então você vê, não é falta de projeto, é falta de gestão, de execução dessas coisas, né? E falta de correr atrás de quem deve, né, como você falou, para poder colocar esses planos em prática. Então, se eu fosse prefeito da cidade hoje, o que eu faria? Abriria essa área do Batalhão, requalificaria, né, mas aí, se você fosse prefeito, você não teria autoridade para fazer isso. Será, Nélio? Não, porque é uma federal. É uma área federal. Não, teria a autoridade da tudo negociação bem. disso. Entendi. Né? Eu já pensei em outras coisas aqui que parece que também tem uma crise de autoridade, né? Pelo poder público aqui na cidade, mas deixa esse assunto para outra hora, né? Na verdade, assim, são jurisdições, né? O que impede de eu ir conversar com o general ou ir bater lá no Ministério da Defesa, né, para negociar essa área lá em Brasília ou acionar nossos deputados federais e estaduais para trabalhar esse processo? Esse é o trâmite. Por isso a pergunta, não está faltando, de alguma forma, envolver um pouco mais a sociedade como um todo, assim, o poder executivo que deveria fazer, ou o prefeito de plantão, o prefeito da época. E eu não tenho muita esperança nesse pessoal, independente daqui a 10, 15, 20 gestões pela frente, porque o mote, os interesses não são tão para fazer esse negócio a favor da população viver com mais qualidade, saboreando um pouco mais a cidade. Infelizmente, né, isso é um reflexo da própria população aqui em Foz do Iguaçu. Eu tenho minhas críticas a fazer, né, para certas pessoas aí da sociedade ou grupo de pessoas que são anti-inovação. Uma ideia dessa de falar da remoção do Exército causa um furdúncio do jeito que a gente nem imagina, né? E qual é o remédio para essa doença? O remédio é a informação, né? Educação, né? A gente precisa trabalhar esses aspectos sociais, precisam ter propagandas, né? É por isso que a educação ambiental não dá certo, né? Porque você não tem um trabalho feito na mídia, né? E se você trabalha esse tipo de informação na mídia, você vai construir uma cultura, vai mudando essa concepção, né? Então tem que ter campanhas, né? Tem que ter conversas, maior aproximação dos gestores com a sociedade, que é o que falta também. Eu mesmo acho difícil, na verdade é difícil eu cruzar com os gestores públicos andando na rua. E olha que eu ando muito a pé e de bicicleta por aí, sabe? Os caras eu só não vejo parecem. o pessoal dentro do ar-condicionado, do carrinho ali. Né? Está andando na rua errada. Pois É aquele detalhe, né? Por exemplo, a educação ambiental. É a mesma coisa da educação no trânsito. Exatamente. Né? Que tem verba para isso, que tem uma carrada de dinheiro para isso. Sabe aquela propaganda do remédio?
Passa a propaganda do remédio, se persistir o sintoma, o médico deverá ser consultado. Né? Aí o cigarro, fumar causa vinhetas, câncer. Né? Sempre tem essas coisas. E de tantos caras baterem, você sabe que no final vai aparecer aquela frase e aquilo vai fazer mal. Então não é uma campanha assim, institucional para 2 meses. Que não, vai gastar rios de dinheiro também. Né? É constante, tem que ser constante o negócio. E aí se pode pegar uma cidade que se colocou no mapa do turismo a partir dessas coisas ambientais, principalmente, que foi Curitiba. Não era assim. E não estamos falando de 100 anos, 200 anos. 30, décadas, 40 no máximo. Esse é o detalhe, que de repente não tinha lá uma poça d'água que não saiu do lugar. Vamos fazer um laguinho aqui, né? Vamos botar umas plantas em volta, vamos botar umas flores, vamos descobrir botar o parque. Mini parque. Ou seja, as pessoas começaram a usar e a usufruir. E puxa, isso é legal. Vou cuidar disso, né? Claro, porque é aqui agora, é da minha cidade, é meu. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para o Sérgio Caim. Olha aí o Sérgio. Tá mandando uma boa noite para os amigos aqui todos e mandando um abraço especial para o presidente da ONG Fórum Ambiental de Foz do Iguaçu, o Sérgio, que vai estar conosco aqui na próxima segunda-feira, já que ele oficialmente é pré-candidato a prefeito, vem para ser sabatinado na próxima segunda-feira. Toda segunda vem um dos candidatos e o Sérgio está aí marcado para segunda-feira que vem. Prepara o couro. Grande abraço, Sérgio. Clayton Costa, exatamente, Dantas Duarte, diz ele, bosque abandonado, Parque Monjolo abandonado, como muitas áreas em Foz do Iguaçu. Pois é. É triste. Fatídico. Né? É fatídico. A Ana Paula Pinheiro, Daniel Arrasa, talvez acho que aí o corretor... Daniel Dantas. Que o pessoal me conhece como Dantas Duarte, mas meu nome é Daniel Dantas Daniel Duarte. Dantas Duarte. Então já vai com muita intimidade aqui, sabe as coisas um pouquinho além. José Guimarães, grande Zé, um abraço para você. Diz, sou a favor da saída do batalhão daí. Eu acho que a maioria da população... Se você fizer uma pesquisa, 85%, 90%. Se explicar para que fim. Porque tinha e tem alguém que, inclusive, é candidato é pré-candidato a prefeito, que queria que o Exército saísse dali para fazer ali construção de prédios e construção urbana. Ah, não. Aí não. Aí são pesos e medidas, né? Alto são lá. Pesos e medidas. Alto lá. Para fazer um parque aberto. Nós temos um Central Park aqui. Nós temos um Central Park que é mais um atrativo turístico mundial. Do tamanho do Parque do Lago lá em Cascavel, Sim. que era uma área do Exército, inclusive. Imagina, exatamente. Daqui a pouco não fizeram série de Netflix na ponte, nos bairros. Daqui a pouco vão fazer filme dentro do parque nosso aqui. Pois é. E lá em Cascavel é um pouco mais fora. Aqui é no centro. Né? Exato. É um lugar brilhante. O Abel Lopes está dizendo boa noite, pessoal. Grande Dantas. Grande abraço, Abel. Você teve acesso ao projeto da ele pergunta, né? Se você teve acesso ao projeto da revitalização da Avenida Brasil. Da Avenida Brasil eu só ouvi falar, né? Eu não vi projeto, não fiquei sabendo de novidade nenhuma também. Mas se você tiver essa informação, Abel, compartilha comigo aí que eu quero saber. Né? Eu quero muito saber, até para poder opinar. Se eu não me engano, acho que era o pessoal da UDC que estava fazendo essa. Tinha a associação da Avenida Brasil também. Isso, né? A Edna ela falou ali. Da CIF disse que o projeto foi doado, foi feito pelo pessoal da UDC para esse grupo aí do núcleo. Núcleo da Avenida Brasil e tal. Mas, enfim, deve estar andando. Enfim, acho que tem alguma coisa circulando na praça. Vamos ver, né? Eu tenho a esperança aí de ver a Avenida Brasil revitalizada, né? Um lugar muito agradável da nossa cidade também, só que precisa de mais cuidado. Tem faltado luz na Avenida Brasil? Vocês estão vendo esse tipo de coisa? Se fosse só na Brasil, tá bom. Estão roubando fio de fiação aqui na nossa cidade, pô. A ciclovia da Vila A, que é novíssima, tem trechos apagados lá e nunca mais foram consertados, sabe? O pessoal rouba fio de cobre para vender, né? E que é outra coisa nem um pouco difícil de ser eliminada. Com certeza não. Porque sabe-se bonitinho. Aliás, fizeram o levantamento e viram que eram 5 lugares em Foz do Iguaçu que compram esse material. É lá, matou lá,
por simples. consequência... Simples. Né? Na Avenida Brasil também tem que cuidar quando andar na calçada, tá? Para não tropeçar. Vixe, e cair. Ali é complicado. Tá feia a situação ali é ali. complicado. Calçada ruim, com as raízes das árvores para fora, detonando tudo, enfim, é bem complicadinho lá. O Percy Lima está dizendo aqui, onde eu assisto a entrevista com o General Luna. Olha, o Percy está lá, né, na página. Na página. Nos Facebook, da segunda-feira. no YouTube. Né? Vocês têm que trazer o Percy aqui, pô. Vem, Percy. Percy é difícil, cara. Eu falo com ele, né? Ele some, sabe? Fica dando volta. Vem, Percy. O Percy ultimamente ele tá muito bravo, ele tá muito irritado. Eu não sei o que tá acontecendo tá cuspindo com ele. marimbondo esse homem na rede social. Eu não sei, até o Lula ele tá criticando nas redes sociais. Mas Percy tá lá na nossa página, no programa de segunda-feira, tá lá. Beleza? Né? Que foi como toda segunda vez um pré-candidato, o Silvio Luna esteve na segunda passada. O Dantes, a gente vai abrindo janelinhas, tem um monte de coisa assim para ser conversada, mas há possibilidade de, não sei se através de ONG, através de começar a envolver um pouco o morador. Vamos pegar um exemplo gaúcho outra vez, né? Também não faz tanto tempo assim que foram transformando, especialmente a cidade de Gramado, num negócio que a população adotou para si. Por quê? Porque quem plantava um pé de hortênsia ganhava um descontínuo IPTU. Quem fazia alguma coisa pela cidade e tal tinha... E foi assim, puxa, esse negócio aqui é meu, se eu cuidar, eu tenho um resultado melhor, inclusive para mim. Ou seja, de colocar as pessoas para dentro da cidade. Ou vou pegar um outro negócio que ontem o secretário de Indústria, Comércio e Turismo de Santa Terezinha de Itaipu, o Cláudio Schutz, que esteve aqui conosco, contou. Eles resolveram fazer uma pescaria familiar lá. Primeiro tinha muito peixe no lago, né? Porque precisava esvaziar um pouco a quantidade de peixe no lago. Eles viram que tinha muito peixe no lago lá, que é municipal. Então, não, tem muito peixe, vamos fazer uma pescaria familiar. No máximo 400 pessoas para poder ter uma boa estrutura. Abriram a inscrição e 400 foi em segundos, acabou. Não, peraí, vamos ter que aumentar isso. Aí botaram acho que 700 ou quase 1.000 inscritos. Juntar a comunidade inteira em volta do lago durante um dia, pescando pai, filho, esposa, avó, periquito, tio. Papagaio. Periquito, papagaio, cachorro. Um piquenique ali. E as pessoas usufruindo de algo público, cuidando daquilo e provavelmente quantas histórias contam para frente. Ou seja, essa busca de envolver as pessoas naquilo que lhe diz respeito. Isso é muito bacana, né? Temos muito alternativas via rede escolar em Foz do Iguaçu, via ONGs, dando prêmio para para criança que escreve algo sobre isso, enfim, de como movimentar para começar a mudar isso. E eu gostei de uma palavra que você usou, para ir gerando uma cultura, porque aí independe de quem estiver na gestão ou não, a população vai incorporando uma cultura. Temos alternativas? Temos alternativa, mas tudo isso passa pela força de vontade, não é verdade? De quem? Do gestor público, das secretarias envolvidas. Na conta do gestor. Na verdade, o Iguaçu tem 100 e tantos anos. Eu não estou nem jogando na conta do gestor, estou elencando os níveis aqui para a gente chegar até a ONG, né? Para eu poder já anunciar, aproveitar a oportunidade aqui de que eu estarei também junto com o meu grupo promovendo ação pública com a comunidade. Estamos ainda para marcar a data, mas provavelmente vai ser no mês de maio, né? De uma feijoada ambiental. Certo. Você acha contraditório isso, meio ambiente e feijoada? O pessoal vegano meio que se dói, né? Mas está convidado também para poder ter uma grande aula de educação ambiental conosco, né? Lá no restaurante Guedes, da Neiva Guedes. Nós estamos acertando já. Do Ser... perto ali, 4, exatamente, em frente ali, na beira do Rio Almada, inclusive, que vai ser o assunto principal, né, dessa nossa feijoada. E aí eu não vou dar spoiler, não, porque eu quero que você, Nélio, participe, e você que está assistindo a gente também participe, né? Então, assim, tem que ter iniciativas, né? Por que eu falo sempre do poder público? Porque o poder público tem poder,
para essas coisas, para fazer em grande escala. E deveria estar envolvido para valer nisso. Exatamente, é que nem a gente como falou. Não está, né? A campanha, né, seja lá para qual finalidade, ela tem que ser permanente. Ela não pode durar 2 meses que nem campanha eleitoral, né? Ela tem que ser um projeto de Estado, não de governo, sabe? Ela tem que ser constante. Por isso que Curitiba é o que é hoje. E outra coisa, né, voltando em Curitiba, os gestores lá tinham visão holística, visão do futuro. Eram urbanistas, arquitetos, Jaime Lerner, Rafael Greca, que eu até conheci esse ano pessoalmente, sabe? Então a gente tem lá equipes montadas, visão holística para a cidade do futuro, né? E é um grande orgulho falar de Curitiba, né? Sendo capital do nosso estado e espelho aí para muitas cidades do mundo. E eu tenho esperança em Foz do Iguaçu que possa se espelhar, não em Curitiba ou em outra cidade, porque Foz tem brilho próprio, né? E a gente precisa trabalhar esse brilho e lustrar mais a nossa cidade, né? Porque tem elementos para isso. A gente não precisa de nada de fora. Tudo que a gente tem está aí disponível aqui na nossa própria cidade, né? Falamos do parque, falamos da água, né? Do aspecto histórico. A gente tem tudo isso. Tecnologia, é uma cidade globalizada que tem ligação internacional, né? Pelo fato de ser de fronteira, pelo aeroporto internacional, a rodoviária tem gente do mundo todo, tem ideias, cabeças pensantes andando por aí. A gente precisa abrir espaço para essas coisas, né? Transformar essa paisagem aí, solucionar os problemas, porque tem que ter tecnologia para isso, né? E seguir em frente, porque o futuro é logo ali. E me parece que se houver o envolvimento da academia de Foz do Iguaçu, né? Do setor turístico, inclusive, porque isso é uma ânsia mundial, ir para lugares onde ambientalmente há coisas para serem experimentadas, né? Quer dizer, de fato está faltando só juntar as pessoas, né? Para poder conversar sobre e, a partir daí, estabelecendo um planejamento factível. Mas isso daí dentro da participação e juntar de fato, porque dizem que fazem, né? Porque vão fazer parceria com tal faculdade, com tal sindicato do turismo aqui, com o conselho do turismo lá, mas de fato, cada um puxa a sardinha do seu lado, no final das contas. Ninguém trabalha com essa visão, por exemplo, Curitiba. Curitiba, eu tenho certeza que o setor hoteleiro, o setor turístico, o setor empresarial, todo mundo caminha. Cascavel aqui, é assim. Santa Terezinha, de Itaipu. A partir da eleição de políticos que representam a cidade, claro, você entendeu? Mas sempre esse negócio é o resultado de um trabalho. Sim, exatamente. Eu acho que nós não temos muita dificuldade em Foz do Iguaçu de diagnosticar o problema. Sim. Nós temos dificuldade de dar o remédio. O remédio para o problema. Para resolver. A gente precisa de pessoas certas nos lugares certos, né? E de preferência pessoas competentes com visão holística. É o que tem faltado. E visão mútua, comum, entre todos. Não pro meu cantinho aqui e pronto. É saber ali, igual a Jussara outro dia comentou, né? De que cargo tem data final para acabar, né? Ninguém vai ver daquilo ali. Faça o seu melhor enquanto estiver lá, né? Seja honesto, eficiente, que é isso que a cidade precisa, né? Você comentou em algum momento aqui do nosso papo hoje de que esse levantamento, esse estudo lá do Monjolo, você está encaminhando para a comissão na Câmara de Vereadores. Quem toma conta disso lá? Porque também lá o mandato termina depois de amanhã. O vereador Calito, ele é presidente hoje da comissão, né? Tenho sempre me correspondido ali com ele, né? Só que eu acho que eu preciso fazer uma visita lá na Câmara, porque eu recebo lá no e-mail os trâmites, né? Então eu estou achando bem lento, assim, e a gente precisa de resposta rápida, sabe? Esse é o ponto. Até porque hoje já não é mais o Dantas Duarte que está aqui, é o presidente do Fórum de Proteção Ambiental, que recebe o povo também com suas inquietações e que quer resposta, né? Claro. E eu preciso responder às pessoas, né? E mais do que isso, a gente precisa agir para poder melhorar esse cenário que está, né? Sobre a pesquisa, na verdade, eu ainda não encaminhei. Certo. A gente está fazendo Você ali vai encaminhar, a partir da terceira coleta, né? A gente já vai ter resultados para poder comparar e já ter mais ou menos um panorama do que está acontecendo ali para daí, né? Poder usar esses dados com mais segurança. Na verdade, essa pesquisa ela tem um período de 1 ano, né? Começou mês passado,
termina ano que vem. Então, dentro de um ano, a gente vai ter um panorama completo do que tem acontecido ali no Parque Monjolo. E, inclusive, isso vai servir de subsídio para qualquer pessoa que queira essa informação ou para qualquer política pública que possa ser formulada a partir dessa informação, né? É informação valiosa, que eu não sei como que a Secretaria de Meio Ambiente ou a Prefeitura não tem um levantamento de todos os rios da cidade, de todas as nascentes, né? Sistematicamente. Aí você é pedir demais. E análise química para a gente saber o que está acontecendo, porque, Nélio, o diagnóstico é fácil, as ações também, né? Foram aprovadas leis aí mais ou menos recentes de regularização fundiária, né? Você falou ali do IPTU, né? Do desconto, essas coisas. Foram colocados projetos de lei lá na Câmara de Vereadores que, se eu não me engano, foram declarados inconstitucionais, então não avançaram, né? Mas a gente precisa pensar mecanismos, né, que possam agradar o cidadão que paga tanto imposto e tem pouco retorno, né? E aí me parece que tem que ser igual a gente come salame, tem que ser por fatias. Por fatia. Né? Quer dizer, processual, senão, né? Porque senão assim, a gente tem um monte de problema no meio ambiente que é uma esculhambação no total. todo. Não se consegue resolver isso. A gente pode ficar debatendo um monte de tempo e deve ficar tão grande que não dá para fazer nada. Né? Mas aí tem que começar por algum e resolver. Resolve. Resolve. Esse é o ponto. Exatamente isso. O que dá para fazer? Sei lá, vamos pegar El Monjolo. Sim. Vamos resolver lá. Vamos resolver lá. Pronto. Né? Isso. Vamos lá pro remador. Vamos resolver o remador. Acabou. E não é para resolver a outra etapa daqui a 15 anos. Não, né? de jeito nenhum. Mas fazer um planejamento e ações, e depois não adianta limpar um dia e depois deixa assim de novo. Porque o Parque Monjolo, até que ele era bonitinho quando foi criado. Sim, ele era um agradável. Lá tem jacaré de papo amarelo, tem aves. Ornitólogos da região vêm para o Parque Monjolo. Tinha lugar para ser humano passear. Tinha calçada. Academia da terceira idade, pergolado, aquela coisa toda, sabe? Então, aquele matagal, aquela esculhambação lá, aquilo não surgiu da noite pro dia. E aí é que está o grande problema. E dentro desse contexto agora tem mais, né? Tem até invasores. Tem agora tem até invasores. Deixaram chegar a esse ponto. Para você ter uma ideia, a gente lá semana passada viu um cara lá da invasão querer falar com a gente, o cara não conseguia nem falar, pô, tava entorpecido. Então, né? aí dentro desse contexto, ô Calito, eu sei que você está assistindo a gente, agiliza seu lado aí na Câmara, né, meu querido? Porque, por favor, né? E aí, óbvio, ele preside a comissão. Sim. Mas ele não consegue dar o ritmo que quer também. Exatamente por essas amarras todas. Bate o pé, nego. Vai lá e aí? Talvez se não der lá com o pessoal, vem contar aqui, vai contar, eu estou tentando fazer isso, não está dando, exato. O trâmite está muito lento, né? Não deu para resolver o Parque Monjolo todo, mas vai ser 1 metro por dia que a gente vai limpar, né? Que seja. De pouquinho em pouquinho, né, Nélio? Consegue. Né? E quando isso começa a funcionar, vai por sinergia. E vira uma cultura, a população se vê pertencente, né, daquela área. Tem esse sentimento, né, que é o que acontece em Curitiba, em Cascavel e em Santa Terezinha de Itaipu. Né? Você pega o bosque ali no Libra, né? Meu Deus, ali, cara. Tá triste ali, E né? assim, um bosquezinho lá na Ernesto Geyer, no Três Lagoas. Sim. Tá cheio de... Na Felipe Vancher, o que tem de pequenas... Três Bandeiras. Reservas, No Três Bandeiras. Quer dizer, dá para fazer um negócio bem bacana. Assume lá com, com a associação de moradores, repassa um certo valor em troca de algo que tenha que estar feito e conferido bonitinho. Fiscalizado, né? bonitinho. É capaz até de um dia, viu, Ricardo, eles conseguirem arrumar até a prainha do Três Lagoas. Olha, Nélio, não é querendo jogar sal, não, mas... de todas as praias, já que a gente falou de Porto Mendes, né, de todas as praias da Costa Oeste, só uma é feia pra caramba, né? A gente sabe qual que é, né? Disse o general Silvio Luna aqui no programa, porque ele era o diretor brasileiro da Itaipu Binacional, e foi repassado exatamente o mesmo valor e o mesmo projeto de Santa Terezinha de Itaipu também para Foz do Iguaçu. Santa Terezinha de Itaipu implantou aquilo que tem lá hoje. Maravilhosa. Foz do Iguaçu teve que devolver o dinheiro porque não fez.
O dinheiro tinha sido passado. Projeto pronto. Projeto e grana. Era só fazer. Que coisa, hein? Não, é Aí lamentável. tiveram que devolver o dinheiro porque não foi feito. É lamentável. Eita, deixa eu mandar um abraço aqui para Sônia Clarinda Bristotti, está lá na divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, acompanhando o programa. Ivan Silva também está mandando uma boa noite para todo mundo. Ele usa aqui essa expressão, jamais vezes, a turma de choque iguações. Silva de choque, é verdade. Tá legal. Você falou do divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Turvo. E o Grêmio ganhou ontem, né? Quem? O Grêmio. O Grêmio é aquela gremiação. Aquela gremiação. Não, não teve jeito de gorar, né? Jogou, mas não teve adversário? Não, o Caxias cacheou. O Grêmio que meteu 3-0 no primeiro tempo. Foi, isso mesmo. Aí no segundo tempo tomou dois Tomou gols, 2. depois ficou com as calças na mão segurando e não terminava o jogo e tal. É verdade que eles querem voltar pro Monumental lá? Vão deixar a arena de lado? Não, isso foi uma pequena ameaça, porque ali também é triste. Faz quanto? 10 anos mais que construíram a arena. Aí a empresa que vou construir um estádio, né, entrego e tal. Essa empresa faliu e não pagou. Né? Não pagou o empréstimo que pegou junto aos bancos. Aí esse negócio já foi para uma outra empresa. Essa outra empresa gestionou e alguns empresários compraram uma parte da dívida junto aos bancos. Tipo assim, está devendo 100, estou dando 30. Os bancos, tá bom, me dá os 30 aqui porque eu não quero perder os 100. E eles vão tentar depois buscar os 100 de quem é o dono daquele negócio lá do estádio. E aí, esses novos estão colocando lá seus empecilhos de como é que vai ser usado e tal. E aí o Grêmio resolveu... Ameaçar. Porque, assim, ameaçar, exatamente. Porque quando da construção do novo estádio, da arena, o espaço onde está o Olímpico, né, que era só Olímpico, virou Monumental depois de uma reforma, né, esse espaço o Grêmio deu como garantia. Só que, enquanto não passo um novo estádio no nome deles, eu também não assino, claro. não assino o papel de é a garantia que tem, senão eu já teria perdido por completo. Há muito tempo também já. Aquilo. Então tem lá aquela estrutura que o Grêmio paga a limpeza, um pouquinho de manutenção para tirar os capim lá e tal, mas não usa, ninguém usa, e cravado lá no centro de Porto Alegre, aquela estrutura abandonada, e em volta da arena, que era para estar pronto obras para as comunidades que estão ali, acho que há 10, 12, 15 anos, quando vai chover lá no Iapoque, já começa a alagar ali também. É muito complicado. Ali é complicado mesmo. Mas vai lá, parabéns aos gremistas que vão pelo 7º ano consecutivo disputar a final do Campeonato Gaúcho. Pois é. Mas tá bom, é só isso, só essa observação que eu queria fazer. Sei. Uma pauta só para observar. Né? O Nélio fica bravo comigo, não sei por que essas coisas. Rapaz, quando o Internacional perde, eu durmo igualzinho. Eu também. Ô Dantas Duarte, obrigado pela tua presença. E, naturalmente, assim como outro dia você deu uma passada rápida por aqui, hoje com um pouquinho mais de tempo, e nós vamos também, assim, por fatia, daqui a uns dias, tratar outros temas e coisas nessa linha toda, daquilo que vocês têm debatido, daquilo que a comunidade leva até a ONG que você preside, e principalmente apontar algumas alternativas e fazer algumas coisas acontecer. Com certeza, Nélio. Eu queria agradecer o espaço, né? Inclusive, por tipo de trabalho que a gente está fazendo hoje, é muito importante poder participar desse tipo de espaço aqui para divulgar o nosso trabalho, né? Então, saibam todos de que o Fórum de Proteção Ambiental de Foz do Iguaçu, logo em breve, vai estar aí com novidades para a comunidade, colocando soluções, porque a gente não só faz a crítica, né, mas propõe solução também. E o nosso objetivo é ver uma cidade, até para trazer uma frase do seu Amálio Espínola, que está aí assistindo a gente não quer o meio ambiente, a gente quer o ambiente por inteiro, né? Então a gente quer ver aí uma cidade com sucesso, uma cidade sustentável, né, que seja agradável
primeiramente para o cidadão, né? Depois para o turista, que é quem sustenta a nossa cidade. A economia está dividida ali entre turismo e logística, né? E a gente quer figurar junto com Xangai, né? Junto com Amsterdã, Nova York e outras cidades fazem parte de um circuito turístico internacional como Foz do Iguaçu já faz, né? Mas, além de tudo isso, uma cidade que já tem os paradigmas ambientais do século XXI e que se coloque assim, né? Que seja exemplo para todo mundo. Então, o Fórum de Proteção Ambiental vai estar trabalhando, né? Tem essa visão principalmente da educação ambiental, porque eu entendo que a educação ela é a base de tudo, né? E a educação ambiental é que vai possibilitar essa transformação da cultura, igual a gente falou aqui no momento da entrevista, né? Então, contem com os nossos trabalhos do Fórum de Proteção Ambiental. Se vocês estiverem curiosos para ver, né, o que a gente tem feito, pode se inscrever lá no canal do YouTube, que inclusive vai ter o vídeo lá da retirada da escavadeira, Fórum de Proteção Ambiental de Foz do Iguaçu mesmo, né? E no Facebook. Retirado para que botarem a bateria de volta, né? Ainda teve esse roubo da bateria e depois que retiraram, só para detalhar aqui, né? Colocaram a boia de contenção em volta dela no quarto dia, porque os outros dias vazou óleo e eu fotografei tudo isso, um ambiente ali com muito detalhe. E depois que retiraram ela da boia de contenção, foram lavar a esteira da escavadeira que estava cheia de barro fora da boia. Então, assim, do que adiantou, né? Não, são as inconsistências, assim, sabe? Mas onde tinha algumas manchas de óleo, botaram umas folhas de palmeira. Eu fui lá. Mexeram assim, tipo quem apaga a pegada né, da areia, né? E por isso me parece que essas coisas têm que ter responsabilização do CPF. Com certeza. Senão fica assim, é a secretaria, é a prefeitura. Ali tem que ter pessoas que têm que ser responsabilizadas por isso. Responsáveis pelo início dos trabalhos e que deu errado. Planejou mal, vai ter que responder e pronto. Então, nesse sentido... E aí, quem sabe, vocês possam, e vai só como uma sugestão, daqui a pouco já está até em andamento, formular algumas diretrizes para que haja compromisso de quem vai ser candidato e tenha certeza que ao executivo sim, nesse ano. Tenho certeza que sim. Isso tudo já tem sido discutido. E registro em cartório para poder cobrar depois. E nós vamos colocar isso aí logo em breve, né? Então, como eu falei, nós vamos promover uma ação com a comunidade, né? As pessoas logo em breve já vão ficar sabendo aí pelas nossas redes, aqui pelo JNT também, né? E vai ser amplamente divulgado. E a gente quer a comunidade participando conosco das tomadas de decisão, né? De todo o trabalho que a gente for realizar em prol da nossa cidade e do meio ambiente em geral. Em volta de uma mesa com comida, esse negócio funciona super bem. Como funciona, né? Agora, imagina com feijoada, seu Ricardo. Vixe, eu nem vou. Né? O medo é se você volta. Eu nem vou ligar o computador, eu vou ficar só na mesa. O medo é se você volta, capaz de ficar lá. É bom demais, é bom demais. Mais uma vez, obrigado, Dantas, e até a próxima. Obrigado, Nélio. Obrigado você que assistiu a gente também. Grande abraço e até a próxima. E com isso, Ricardo Azevedo, vamos para o penúltimo dia de atividade do programa essa semana. Com o feriado da sexta, nós vamos só até amanhã. Amanhã vamos conversar um pouquinho sobre gestão de pessoas, gestão de grupo, como é que lida com o ego de tudo que é lado, onde todo mundo se acha o cara, o Ney Victor, né? O Ney Victor, que é técnico do Foz Cataratas Futsal, que tem uma longa história nessa multicampeão, área. Né? Muito pouco a gente vai falar da questão esportiva, mas muito mais desse conjunto de como é que se conduz isso para poder ter os resultados que ele também tem. Legal, show de bola. Eu não vejo a hora. O Ney é um cara top de linha, não precisa falar nada pelo currículo dele de conquistas como treinador. E claro, para ser treinador tem que gestionar pessoas, né? E ele é especialista na área. Legal, amanhã vai estar show, hein? Tranquilo. Então, um grande abraço e, se Deus assim permitir, a gente se encontra amanhã de novo aqui na ENT TV.
2024 começou. Novos projetos, novas metas e sempre fazendo o melhor para você. O que já era bom vai ficar ainda melhor. A JNT Web TV vive um novo tempo. E para essa nova jornada, agora somos a NT TV. Tudo o que você já conhece, aperfeiçoamos com um novo formato, mas mantendo a qualidade e a credibilidade que fizeram a nossa marca única. Um novo tempo chegou. NT TV. Tá na rede? Tá aqui.